Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo venha conduzi-la, de forma que você não fique em dúvida com respeito a nada do que está escrito na sua palavra. Deixa eu falar para vocês algo que é extraordinário, magnífico. Se você é aquela pessoa que é temente a Deus, se você é temente a Deus, quem é temente a Deus procura fazer o bem. Quando a pessoa não teme a Deus, ela faz o mal. Quando a pessoa teme a Deus mais ou menos, ora ela faz o bem, ora ela faz o mal. Nós vamos ver a história da igreja cristã, a igreja no geral, a igreja composta de tantos virgens prudentes quanto virgens loucas. Essa igreja você pode ver com clareza no Velho Testamento. Desde o início, lá de Gênesis, você vai ver a história da igreja primitiva, digamos assim, entre aspas, no povo de Israel. Porque o povo de Israel ele foi liberto lá do Egito, era escravo lá no Egito. Você sabe disso. E é interessante que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e passou durante 40 anos, uma geração inteira, ele passou pelo deserto. E nesse deserto, quem conduzia o povo? Era Moisés, claro que era Moisés. Só que, durante o dia, havia coluna de fogo para dar a direção aos filhos de Israel. Aquela coluna de fogo, melhor dizendo, durante a noite e durante o dia, uma coluna de fumaça, espessa de fumaça, aquela coluna era o Espírito Santo. Aquela coluna que o povo de Israel viu, aquele povo que saiu do Egito, viu os milagres, o poder de Deus, as 10 pragas no Egito, aquele povo viu a água sair da rocha, aquele povo viu o maná cair do céu, aquele povo viu cordonizes vindo, quer dizer, carne no meio do deserto. Aquele povo viu o Espírito Santo em forma de fumaça durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Ele viu, quer dizer, um povo que foi dirigido pessoalmente por Deus. Só que aquele povo tinha Deus, digamos assim, diante de si. Ora, o que é a igreja do Senhor Jesus hoje? É a mesma coisa. O povo tem visto milagres, o povo tem participado de milagres extraordinários. Você está me assistindo, com certeza deve ter tido um milagre na sua vida. Eu tive um milagre na minha vida, todos nós. Só que, da mesma forma como aquele povo de Israel foi rebelde, mesmo tendo visto Deus em forma de fumaça ou de fogo, em forma de milagre, ele viu. Mas aquele povo se manteve rebelde. Tanto que Deus não deixou ninguém daquela geração que saiu lá do Egito entrar na terra prometida. Só entrou na terra prometida Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. Moisés viu a terra de longe, mas não pôde entrar porque ele duvidou da palavra de Deus. Então, amiga e amigo, você veja que aquele povo que tinha visto tantos milagres, tantas maravilhas,
ainda assim não creram. Ainda assim temeram mais os seus inimigos, mais as situações adversas do deserto, do que propriamente aquele que o havia tirado lá do Egito, da escravidão. A mesma coisa se repete na igreja de hoje. Então, na igreja de hoje, nós temos as virgens loucas e temos as virgens prudentes. Quem são as loucas e quem são as prudentes? A prudente a gente já sabe. A prudente pensa, usa a fé com raciocínio, usa a fé com inteligência, usa a fé com o raciocínio, com a razão. Não vai seguindo freneticamente a palavra de Deus sem pensar, não. Povo, nós vemos a palavra de Deus, mas cabe a cada um de nós segui-la, obedecê-la ou não. Mesmo tendo visto milagres, muitas pessoas, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, que dizem crer em Deus, são como as virgens loucas. Elas não temem a Deus. Por quê? Porque têm uma fé fanática. Sabe o que é fé fanática? Fanatismo vem justamente disso. A pessoa não pensa. A pessoa não pensa. A pessoa segue cegamente uma fé. A fé cega é o fanatismo. O fanatismo vem justamente disso. Eu creio que essa palavra cai bem, porque é o fenatismo. O fenatismo é a fé aliada, associada com sentimento. E Deus não é sentimento. Deus tem sentimento, ele tem alma, mas ele é a palavra. E ele deu para o seu povo a palavra. A palavra é para a gente pensar, usar, raciocinar, pesar, avaliar e então obedecer ou não. Isso é uma questão pessoal, individual. Cada um tem que fazer por si. Eu não posso pensar por você e nem você pode por mim. Eu tenho que pensar por mim. Então, Deus é inteligência, sabedoria, é discernimento, é conhecimento, é temor. Deus não é emoção, não é sentimento, não é oba-oba. Deus é razão, é racional. Ele deu a palavra dele para o povo de Israel. Mesmo vendo os milagres, ainda aquele povo se tornou rebelde. E isso tem sido ao longo de toda a história do cristianismo, porque nós começamos lá atrás, quando Deus chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão e dele fez uma nação, a nação de Israel. Então, amiga e amigo, quando falamos a respeito do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, é porque não é uma coisa, uma opção. A minha doutrina, eu não preciso disso, porque eu já tenho. O Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, para com o povo de Israel no passado, ele estava do lado, digamos assim. Quando Deus fez o tabernáculo, ele mandou construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? No meio do povo de Israel. A Arca da Aliança, hoje nós sabemos que é o Espírito Santo. Essa Arca da Aliança, que ninguém sabe mais, ela está perdida, não sei onde está, ninguém sabe onde está. Hoje, essa arca está dentro de cada um de nós. Você que recebeu o batismo com o Espírito Santo, você tem a Arca da Aliança dentro de você. É o selo de Deus, é a marca de Deus. Você é o próprio templo do Espírito Santo. Deus não habita em casas feitas pelas mãos dos homens. Então não se apegue a templos como os discípulos que achavam o templo uma maravilha, etc. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então quem anda na base do sentimento vai ficar olhando e admirando as pedras, mas as pedras
vão desaparecer. E a vida da pessoa também. Agora, quando a pessoa pensa nas palavras de Deus, agora Deus, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de nós. A arca da aliança está dentro de mim, dentro de você, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, que nasceu da água, é do Espírito Santo. Você nasceu do Espírito Santo, Deus está dentro de você. Tão forte isso, mas tão forte, que Jesus ensina os seus seguidores, os que seguem a sua palavra, que podem dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Você pode falar com Deus pessoalmente. Você não precisa de ninguém para chegar até Ele, porque Ele está aí dentro de você. Você é o templo do Deus vivo. Ele está aí dentro de você se o Espírito Santo está em você. Como Paulo fala. Ele fala. Ele disse assim: vós, porém, falando para os cristãos de Romanos, lá em Roma, para os cristãos romanos, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quer dizer, você, eu, os que creem de fato, que têm o Espírito Santo, os que nasceram do Espírito Santo, nós estamos no Espírito Santo, vivemos no Espírito Santo, e o Espírito Santo vive em nós. Vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é, aí ele deixa essa dúvida, se é, essa questão, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, o Espírito Santo agora não anda do lado. Não anda como coluna de fogo, nem de fumaça. Não. O Espírito Santo não é uma arca física. O Espírito Santo está dentro daqueles que foram selados com o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, quer dizer, no sentimento. Vocês não andam mais na base do sentimento. Você não vê para quê. Você crê antes de ver. Essa é a realidade. Então você não está mais na carne. Você está no Espírito Santo. Se é, ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita, mora, vive dentro de vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem tem o Espírito Santo tem relacionamento, intimidade com Deus. Não vive na base do que o fulano falou, Beltrano, Cicrano. Não, vive na base do que Deus fala com ela através da sua própria palavra. É isso que acontece comigo e eu quero passar para você. Eu não quero que você fique na dependência de Bispo Macedo. Você não pode ficar na dependência da minha pregação, da minha palavra. Nada disso. Você tem que viver na base da sua fé no Senhor Jesus que está dentro de você. E se ele não está dentro de você, você não pertence a ele. Ou é ou não é. Isso é extremamente importante para a sua fé, minha amiga. Eu sei que muitas pessoas que nos assistem, que nos acompanham, não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo. Por isso nós estamos falando. Você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, bispo, o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender. Você tem que negar a sua carne. Você tem que morrer para o mundo, morrer para as pessoas, morrer para o mundo, morrer para os seus entes queridos, para os seus familiares, para tudo e todos. Para que então você possa nascer de novo, nascer de Deus. E isso é obra do Espírito Santo. Quando a pessoa realmente morre para o mundo, aí o Espírito Santo vem. Não sou eu que dou o Espírito Santo. É o próprio Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É ele que batiza, mas ele sabe quem é virgem e quem não, quem é virgem prudente e quem é virgem louca. Então, as virgens loucas ficam do lado de fora. Elas batizam 1, 2, 3 vezes e não acontece nada. Por quê? Porque não se arrependeram, não enterraram as suas vidas
através do batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é uma atitude, é uma decisão pessoal que você decide. Eu me arrependo da vida que eu vivi, eu me arrependo das religiões que eu tive, eu me arrependo das filosofias, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado, eu me arrependo de ter nascido, digamos assim, embora que você não tenha culpa, mas você se arrepende desse mundo, e então você se rende, se entrega, dedica a sua vida para Jesus. Aí sim, aí o Espírito Santo vem sobre você. Quer dizer, é uma coisa muito íntima, pessoal, porque também quando o Espírito Santo vem, quando Jesus batiza a gente com o Espírito Santo, a gente tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós falamos ontem de Davi, que dançou, sambou não, mas ele bailou e saltou de alegria, porque a Arca da Aliança estava entrando na sua cidade. Ele estava trazendo a Arca da Aliança, que representava a Deus. Hoje, Deus não entra na gente através de uma representação, mas Ele mesmo, pessoalmente, o próprio Espírito, desce sobre a gente, faz da gente nova criatura, filho de Deus. Por isso, quando Jesus diz, quando orardes, vós orareis assim. Vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. Quem pode chegar ao ponto de chamar Deus de Pai? Só quem é filho. Só quem nasceu de Deus. Eu sei que todo mundo pode falar Pai, porque é fácil falar. Mas o viver são outros 500. Só quem é filho mesmo sabe que o Pai ouve a sua oração. Eu lembro de uma das experiências que eu tive, eu disse, meu Pai, na hora do aperto, da amargura, da tristeza, da angústia, na hora da dor, na hora do sufoco, na hora pior, de humilhação, de vergonha, perante os colegas meus, naquele momento eu me ajoelhei e eu disse, meu Pai, foi isso que eu falei, só isso. Eu não sabia nem o que falar, de tão arrasado que eu estava. Eu só falei, meu Pai. E quando eu falei, meu Pai, o gozo do Espírito Santo invadiu o meu ser e toda a angústia, tristeza, toda aquela decepção, se transformou em gozo, alegria. Eu não esqueço dessa experiência. E isso foi na frente dos meus colegas, que eram pastores. Eu não era pastor, eu era apenas um obreiro. E, diga-se de passagem, um obreiro bem dos últimos. Mas o meu pai me ouviu naquele momento. Por quê? Porque eu tinha nascido dele, e ele sabia que quem estava falando com ele era um filho. Não era um bastardo, era um filho. Então, veja, quando a gente tem o Espírito Santo, por pior que seja a situação, as circunstâncias, os problemas, quaisquer que sejam as situações, a pessoa resiste. Ela passa pelo crivo do fogo, do deserto, o calor, o frio, pela fome. É isso que Paulo fala. Eu passei por isso, por aquilo outro. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem tem o Espírito Santo, obrigatoriamente é um vencedor. Pelo menos o Espírito está ali para lhe dar a vitória. Eu creio nisso de todo o meu coração e é isso que eu passo para vocês, entendeu? Então vale a pena você abrir mão do mundo, abrir mão de família, abrir mão de tudo, das suas filosofias, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sonhos, projetos pessoais, abrir mão de tudo, colocar toda a sua vida no altar. E do altar vai vir o Espírito Santo. A arca vai entrar dentro de você e viver dentro de você. Não vai ficar do lado, não.
vai ficar dentro de você. Isso é muito glorioso. Então, quem tem a arca dentro de si, ou seja, quem tem o Espírito Santo dentro de si, não precisa ficar mendigando oração. Bispo, ora por mim, bispo. A gente entende, a gente compreende, a gente ora, a gente dá o que a gente tem para dar. Mas Deus nos libertou. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe para mim, minha amiga, meu amigo, estou tirando os óculos. Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade, que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho de Deus, que é Jesus, vos libertará. Eu fui liberto da religiosidade, eu fui liberto das emoções religiosas, eu fui liberto do fanatismo, ou melhor, do fenetismo religioso. Eu fui liberto. Então, eu quero que você, no mínimo, tenha isso, para que você venha ser o templo do Deus vivo. É como o apóstolo também aqui diz o seguinte, olha só. Ele diz assim: não sabeis vós, agora está falando para a igreja de Corinto, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar? Não. Isso aqui faz encerrar o assunto. Preciso falar mais? Não, não há necessidade. Não sabeis vós, quando a pessoa não é, ela não sabe, mas quando ela é, ela sabe que é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro dela. Quer dizer, você, eu, nós que recebemos o Espírito de Deus, somos o templo de Deus, somos a igreja viva de Deus. São esses que são as virgens prudentes, que ouviram a palavra e se entregaram a ela e vivem através dela e por ela. Jesus disse: que me ama, guarda a minha palavra. Então, quando você receber o Espírito de Deus, você vai perceber, vai sentir, aí sim você vai sentir que dentro de você tem um tesouro inesgotável. E não há morte, não há vida, não há problema, não há dificuldade. Nada neste mundo pode derrubar a gente quando o Espírito de Deus está dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Agora, preste atenção, não é porque você sabe, conhece a Bíblia, que naturalmente, obrigatoriamente, que o Espírito de Deus está em você. Não. Você tem que ter uma experiência com Ele. Isso é entre você e ele e você. Não é pelo conhecimento, porque o diabo conhece bem a Bíblia mais do que qualquer um de nós. E não deixa de ser diabo. Mas você tem que ter essa experiência, ter o Espírito de Deus dentro de você. E quando você o tem, não há dúvida. É o que o apóstolo Paulo também fala. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E depois ele fala: aquele que se une a Deus, ao Espírito Santo, é um espírito com ele. Isso é muito forte, isso é para depois. Mas fique certo disso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis disso? Se não sabe, então corra atrás, enquanto está viva, enquanto está tomando conhecimento da palavra de Deus. E é isso que significa pegar o azeite, para não deixar a lâmpada
a lâmpada da fé, do Espírito, a se apagar dentro de você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que todo santo dia, durante essa semana, há batismo nas águas, por imersão. Se você quiser, qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós teremos lá alguém preparado para recebê-lo. Não importa se você é da igreja A, B ou C. Se você é de Deus e quer se batizar, então corra atrás. Quer enterrar a sua velha natureza e ser participante da natureza divina? Então você tem que enterrar o seu passado com tudo que ele tem carregado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.